O Ciência Sul está começando agora. Hoje vamos descobrir o que é uma personalidade borderline, um transtorno que afeta cerca de 2% da população no mundo e que a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa vai explicar para a gente com detalhes. Menos detalhes, claro, que no livro Corações Descontrolados, que ela está lançando agora, onde ela usa exemplos de pessoas famosas, personagens de ficção, para explicar os sinais do transtorno. É um transtorno que afeta mais as mulheres. A gente começa com essa pergunta, o que é borderline? Porque agora tudo é um transtorno, né? Nem sempre, né? Todo mundo é um pouco, né? Todo mundo é um pouco transtornado. Aliás, a vida é tão transtornante que faz sentido mesmo. Mas tem uma coisa, de perto ninguém é normal mesmo. É. Não existe esse cérebro perfeito que as pessoas batem no peito e dizem, eu sou normal. Todo mundo tem um cérebro que funciona melhor numa área, menos na outra. Se existe um cérebro perfeito, é de Deus. E aí a gente ainda não viu a cara dele. É. Né? Mas nem tudo é transtorno, pode ter traços. Pode ter só traços. Pode ser só traço. E traço costuma ser bom. Você ter um pouquinho de cada coisa costuma ser bom. O traço nunca é ruim. O borderline é uma pessoa que está sempre na borda, quase ali, quase aqui, é isso? É, a gente costuma dizer que o borderline, né, o nome, apesar de ser um nome americano, diz muito do transtorno, né? É o que está à margem, é o que margeia. E é a personalidade dos limites, né? Do não ter limites, onde as emoções transbordam. Se a gente for pensar bem, por exemplo, antes de tudo tem que falar que antes de ser uma doença, é um transtorno de personalidade. Isso faz uma diferença enorme. Porque a personalidade, Leda, é o que a gente é o nosso jeitão, digamos assim, né? Como o leigo diz. Fulano tem um jeitão meio esquisito, fulano tem um jeitão mais emocional, sempre chora, está sempre comovido. Quer dizer, o borderline é uma personalidade que se caracteriza basicamente por uma dificuldade enorme nos relacionamentos, principalmente os íntimos. São pessoas muito difíceis no contato íntimo, seja profissional, seja afetivo, principalmente afetivo, das pessoas mais íntimas. Tem uma instabilidade de humor muito grande, e eu digo instabilidade um pouquinho diferente porque é uma reatividade. Então, por exemplo, são pessoas que podem levantar muito bem e uma coisinha muito pequena, tipo assim, a torneira deu defeito. Aquilo pode fazer com que a pessoa fique totalmente irritada, totalmente mal-humorada. Quer dizer, é quase uma incontinência desse humor. E isso acaba trazendo muito problema. Uma outra coisa que essa pessoa também tem, quer dizer, coloquei a dificuldade de relacionamento, a instabilidade do humor, são 4, tá? Impulsividade, são pessoas que manifestam impulsividade muitas vezes comprando demais, falando demais, correndo demais, tudo demais. Né? Então são pessoas... Tendo certeza demais. Certeza demais, aquelas pessoas mais quase radicais. E são pessoas que têm uma autopercepção de si muito negativa. São pessoas que se veem sempre muito pior do que são, seja fisicamente, na aparência. Tem pessoas que chegam a dizer, eu detesto o que eu vejo no espelho. E são pessoas bonitas, se você for ver. Então, tem uma visão de si muito distorcida e uma autoestima quase zerada. O grande problema do border, eu diria, é que ele tem tanta falta de autoestima e tanta falta de uma personalidade, de uma segurança afetiva interna, é como se fosse um vácuo, que essa pessoa ela precisa sempre da relação com o outro para se sentir alguém. Então, são aquelas mulheres, por exemplo, que se namora um pastor, vira quase a pastora. Se namora um surfista, ela é capaz de pegar onda. São pessoas que têm uma personalidade fluida, né? Tamanho é o oco que essas pessoas têm. Então, é como se ela tivesse que ter o outro para se legitimar. E isso traz um prejuízo a essas pessoas muito grande. Nossa. Porque ela busca não ser rejeitada, ser super importante na vida daquela pessoa, mas ela acaba sufocando o outro por isso. E é rejeitada exatamente por isso. Por esse desespero de não ser rejeitada. Então, recapitulando, uma pessoa instável. Grande dificuldade de relacionamento. Por exemplo, um border, quando você tem uma amizade eventual, é divertidíssimo. Você sair com um amigo, com uma amiga border, eventualmente. Quando você passa a ter um convívio íntimo, é muito difícil. Porque ela se revela possessiva, extremamente ciumenta, extremamente carente.
né? Passa a te exigir muito. Então, a instabilidade do humor, que é um humor que muda rapidamente, várias vezes ao dia, e por coisas bobas. Pessoas que, às vezes, na impulsividade, têm uns ataques de raiva. Afetivamente, são aquelas mulheres que quebram as coisas quando estão com raiva do marido, né? São aquelas, assim, que, às vezes, fazem coisas que estão dentro da impulsividade. O que você botou aí? Eu botei instabilidade reativa, exatamente. Impulsividade, essa impulsividade pode estar vindo sempre nessa coisa de uma raiva muito grande, uma descarga de raiva e fúria, muitas vezes. Uma autopercepção péssima, a pessoa se vê muito pior do que ela seja, tanto na questão material quanto na questão da autoestima, né? E disfuncionalidade, principalmente nos relacionamentos. Quanto mais íntimos, maior a disfuncionalidade. Sofre muito, sofre e faz sofrer. Isso é super importante. Agora, diferente do psicopata, que é outro transtorno de personalidade que eu já falei aqui, o psicopata, ele faz mal ao outro porque ele não tem sentimento nenhum. Então, ele seria 100% razão, 0 emoção. O border é o contrário. Ele é 100% emoção e 0 razão. E isso mas traz ele não faz muita mal ao confusão. outro, a princípio? Pode fazer, mas por desespero. Por exemplo, por excesso de sentimento. Por excesso de sentimento. E, por exemplo, uma mulher que se vê rejeitada e ela tem naquele marido, naquele namoro, a vida, né? Faz tudo em função dele. Se ela se projeta no outro. Exatamente. Se legitima no outro, na hora que ela se sente ameaçada para perder, ela é capaz de qualquer coisa. O border é aquela pessoa que, a gente pode dizer assim, fica cego de raiva. A expressão cego de raiva se aplicaria muito bem. Agora, é importante que a gente veja também, existem 2 tipos básicos de personalidade border. A explosiva, que é essa que grita, que quebra, que faz escândalo, depois se arrepende profundamente. E a implosiva, que é aquela que sofre e costuma se autodestruir. São pessoas que realmente acabam ou bebendo demais, ou se machucando demais, ou elas implodem. Esse diagnóstico é fácil? Não. É muito difícil. Se leva mais ou menos uns... a gente tem uma pesquisa que as pessoas levam, em média, no Brasil, 10 anos antes de ter um diagnóstico certo. Por quê? Porque ninguém procura, o border não procura ajuda falando assim, olha, eu sou uma pessoa muito difícil, muito complicada, eu sou muito possessiva, eu tenho muitos ciúmes dos meus amigos, de tudo que está muito próximo, eu faço um barraco quando alguma coisa não vai bem. Não. O border é aquele que vai procurar quando ele recebe a primeira rejeição afetiva. Então, geralmente, é uma personalidade que a gente detecta na adolescência. Quando aquela menina recebe o primeiro fora, a primeira rejeição. Então, ela cai numa depressão, que a gente acha que é depressão, mas não é. É uma reação àquela rejeição. E ela pode chegar até a idade adulta e só perceber isso quando o marido abandona? Pode, se ela muda viveu... de casamento? Sim, pode. E é aquela pessoa que costuma, assim, se não tratada, ela costuma viver em função daquele casamento desfeito o resto da vida. Então, ela fala do ex-marido que está separado há 20 anos como se tivesse separado ontem, né? É como se o disco afetivo não andasse. Ele emperra, como se no tempo do vinil, né, que a gente ficava ali, a emoção do border, ela está o tempo todo nessa confusão e sempre presa às coisas negativas. E quando tem filhos, esse sentimento é dividido ou o foco continua sendo o casamento? Continua sendo o casamento. Grande, por exemplo. Continua sendo o casamento. Os afetos, em geral, passam a ser a prioridade dessa personalidade. Então, por exemplo, uma mãe border, quando ela não é tratada, ela é uma mãe que traz muitos malefícios a seus filhos, porque ela tende a sufocar e ela tende a ser uma mãe de cobrar muito, mas ao mesmo tempo não é aquela mãe que se dedica, porque ela está muito mais preocupada em controlar o marido, né? Em preservar o seu afeto. É bem difícil. Você uma sogra, assim, uma ex-mulher do seu atual marido? Uau! Exatamente. Sobra para todo mundo. Se for do tipo explosiva, sobra para todo mundo. Se for do tipo implosiva, são pessoas que... Sobra também, porque se ela se machucar, vai pedir o ex-marido para ajudar. Não. Quem vai pedir ajuda geralmente são os filhos, amigos, porque ela implode mesmo. E quem leva essa pessoa ou indica, vá se tratar, não sei o quê, é sempre o... Geralmente são os parceiros afetivos, porque
gostam da pessoa, e são pessoas, assim, num primeiro contato, maravilhosas, são pessoas divertidas, são pessoas muito sensíveis, são pessoas cultas. Por isso que eu estou falando, o traço border é maravilhoso. O traço, não o transtorno. Porque o traço border são pessoas sensíveis, gostosas de você conversar, são divertidas. Mas se você começa a aprofundar muito, são pessoas que começam a necessitar de você, pela dependência afetiva. E ela, em algum momento, esse transtorno se mistura com outros transtornos? Quer dizer, fica parecido? Muito parecido. Com bipolar? Muito parecido. Por exemplo, em geral, no Brasil, a border é muito pouco diagnosticado. Se faz diagnóstico como se fosse tudo no campo da bipolaridade. Mas é muito diferente. Porque o bipolar, essa mudança de humor é muito bem marcada. Tem uma fase, é uma coisa bem vista, assim. É uma depressão mesmo. O border não, é depressão assim, você tem uma filha adolescente que o namorado largou, aí ela fica na cama, ai, quero morrer, é o amor da minha vida, todos são amores da vida, isso é muito interessante no border. Aí, se chegar uma colega e falar, tem um garoto para te apresentar que chegou de Minas hoje, muito bacaninho, mineirinho perfeito, a pessoa é capaz de se maquiar e sair. E aí a mãe fala assim, mas isso é falta de vergonha na cara. O bipolar não. Não. Parece bipolaridade. Lembra, isso, né? Isso é uma grande diferença. Lembra muito, que tem a tal da bipolaridade mista, que é exatamente assim, a pessoa está em depressão e de repente fica ótima. A questão do border é que é um transtorno de personalidade, ou seja, a pessoa sempre foi assim. Por exemplo, qualquer um de nós aqui pode imaginar o que é ser border, quando a gente se apaixona. Quem é que não se lembra aqui quando se apaixonou? Aquela coisa de você ficar ligando 10 vezes. Apaixonado fica no telefone 2, 3 horas e acha que ficou 15 minutos. Né? E falando sabe-se o quê, porque repete. Então, todos nós aqui, que já nos apaixonamos e que, se Deus quiser, vamos nos apaixonar ainda muitas vezes, vivemos esse momento border de ser, tá? Mas a questão é que o border vive assim. Agora, você imagina o que é viver aquela coisa obsessiva, aquela coisa em função da pessoa que você está apaixonada, você quer saber o que fez, o que não fez. Tudo bem, numa paixão, isso aí 2, 3 meses, você segura a onda, tem um lado positivo. Agora, viver assim é uma coisa que demanda uma energia do cérebro absurda. Deve dar umas muito no campo afetivo, né? Sim, muito. É sempre ligado ao amor, você falou afetividade, né? Mas sempre ligado ao amor, do jeito que você fala, sempre é um ponto sempre desencadeador. Tanto que, por exemplo, as crianças border são fofas. São crianças afetivas, meiguinhas, cantam, dançam, são muito fofas. Você só tem a noção da personalidade na adolescência, que é quando ela se depara com a primeira questão afetiva, né, de paixão. Aí você vê, chega mães e fala assim, a minha filha era uma fofa, era não sei o que, agora ela está assim, descontrolada, me responde, se desespera. Né? É bem nessa questão da adolescência. Eu falei na abertura do programa que você tinha pessoas de ficção, personagens de ficção e pessoas famosas, personalidades no livro. Sim. Você arrisca um diagnóstico? No Brasil as pessoas não se declaram, eu mantenho esse respeito. E então eu fiz tudo isso em relação às pessoas conhecidas. A Amy, né? A Amy foi muito engraçado. Quando a Amy morreu em agosto, eu tinha escrito a parte dela em março do ano passado. Né? E foi muito engraçado que um amigo meu me ligou e falou assim, olha, você começa a calar a boca, porque toda vez que você escreve uma coisa, as coisas acontecem. Ninguém falava de bullying, você escreveu bullying e aconteceu. Agora a Amy morreu. Aí eu falei, foi no finalzinho que eu tive que trocar só, porque eu botei no final antes, que assim, que provavelmente ela teria uma vida curta. Ela vai morrer cedo. Pela intensidade, exatamente. E infelizmente a gente teve que botar aqui. E Tony Curtis? Porque esse eu nunca soube, assim, de... porque também nunca me aprofundei muito na vida do Tony Curtis. Mas sei lá, assim... você vê um cara, assim, um galã, né? Parecia tudo bem, né? Mas ele tinha uma coisa, as declarações dele são tão interessantes, Leda, que ele fala assim, eu tinha que conquistar várias mulheres ou várias pessoas, não que eu necessitasse ou que eu precisasse de uma relação, eu tinha que, para não ser rejeitada, eu tinha uma compulsão de seduzir para ter certeza que eu não estava sendo rejeitado. Ele fala coisas muito profundas, assim, nesse sentido de muitas vezes ficou com pessoas que nem gostaria de ter ficado, mas só para ter a sensação que estava sendo aceito, querido e
e gostado, digamos Isso assim. Eu falei no coloca Tony a questão Curtis. do gênero um pouco em suspenso, porque isso é uma coisa tão masculina, não? Classicamente masculina, a necessidade tem mulheres de seduzir. que têm uma necessidade de seduzir, Fazem não o mesmo. necessariamente... Sim, Quando você apresenta como sendo uma, não exclusividade, mas uma tendência muito feminina. Não, eu falei aí do Tony Curtis. Falei desse caso específico, mas a grande maioria das personalidades border são mulheres. E se a gente pensar que é um transtorno do excesso de emoção e que nós mulheres temos o lado emocional mais funcionante que o lado racional que os homens, fica claro por que esse percentual é maior. Né? Tem os hormônios agindo. Não, como também nos psicopatas a quantidade de homens é maior do que de mulheres. Justamente pelo oposto, pela falta de sentimento. Né? Aqui, além, eu falei no Tony Curtis porque ele está aqui no livro da Ana Beatriz. Ele, a Amy House, a Marilyn A Marilyn, e no filme, Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor total. Ela né? se enquadra no conquistar para ter certeza de que não Sim, seria ao mesmo rejeitada. tempo, né? aquela coisa assim, ela casou... Casou Linda. 9 vezes, sei lá quantas vezes. Exatamente, São e sempre casou com o amor da vida. Profundamente carentes, né? É um vácuo, Profundamente. existe um vácuo emocional. São pessoas que têm uma personalidade fluida, não chega nem a se constituir. Então, na realidade, elas procuram no outro e fazem dependência afetiva com o outro para existir. É uma coisa muito dramática, é muito sofrida. É muito sofrido. Aquele não é grupo, fácil. não sei nem se pode falar, acho que pode, mulheres que amam demais, né, amado, está cheio de borderlines, né? Exatamente. E teve num dos capítulos que eu botei, existe uma parceria bastante infeliz para as mulheres. As mulheres border, em geral, são seduzidas, são facilmente seduzidas, porque são influenciáveis, até por não ter a personalidade, por psicopatas. Então, por exemplo, aquelas mulheres... aquelas mulheres, por exemplo, vocês sabiam que o Chico... Porque você está na mão de um psicopata, nossa. O maníaco do parque, ele, durante muito tempo e até hoje, é um dos campeões de cartas de mulheres se oferecendo para casar com ele. Na penitenciária. Nossa. E aí você vai ver, essas mulheres todas entram no perfil de border. O tamanho... Aí eu fui conversar com algumas... Uma atração fatal, então. Eu fui conversar com algumas, eu falei, mas por que este homem? Eu falei assim, porque ele na cadeia, ele num sistema penitenciário, ele não tem mais ninguém. Então ele vai ter que me amar. É quase que uma noção de tipo assim, ninguém quer aquele cara, então... ele vai ter que me amar porque eu sou a única ponte com a realidade, sou eu a única pessoa que estou abrindo uma porta. Para você ver a que nível chega a carência da pessoa procurar alguém que a sociedade não quer, ninguém quer, para ela poder ter alguém. Vácuo mesmo. Exatamente. Esses são casos mais graves, é claro, mas eu estou falando assim nesse sentido. E, em geral, essas mulheres que também são presas, né, geralmente pegam um psicopata que as usa como soldadinho, né, para fazer a parte suja do crime, e quando a mulher é presa, ele nem lá aparece, ao contrário do sistema penitenciário dos homens, né, que as bordas estão lá todo final de semana para visitar, para... Posso te fazer uma pergunta assim? Essas pessoas tomam medicação, existe melhor em termos de medicação psiquiátrica, assim, são antidepressivos, são estabilizadores. O que é que elas... Olha, como é na que realidade, o grande tratamento da personalidade border é uma terapia específica para eles, que é essa de reconstituição dessa personalidade, começar a botar conteúdo, né? Perder essa fluidez, saber o que quer, o que pode, o que deve. Isso é super importante, porque o remédio, em geral, você não muda muito a personalidade. O que se dá medicação, eventualmente, que pode melhorar de imediato, são quando as pessoas têm essa impulsividade muito grande, de autoagressão ou de acessos de raiva. Isso dá para melhorar com a medicação. O que? Estabilizador de humor? Não são estabilizadores, são pequenas doses ou de antidepressivos ou de antipsicóticos muito específicos, né, que hoje a gente tem, que é a substância quetiapina, em doses muito pequenas. Isso também é interessante. Como é um transtorno de personalidade, a medicação não é aquela panaceia ou naquela coisa de tipo assim, vai resolver. Não. A medicação, no máximo, vai amenizar essa intensidade, geralmente essa raiva, essa agressividade, para que a gente possa começar a trabalhar a essência, porque é um vazio. É como se eu tivesse que botar
programar aquela personalidade. Porque é aquilo que eu estou dizendo, uma pessoa border, ela, por amor, ela é capaz de qualquer coisa. Amor, entre aspas, é dependência, não é amor, né? Ela confunde amor com essa questão de ter o outro. Então, ela pode ser qualquer coisa. Também tem homens assim, né? Que se apaixonam por uma mulher e passa a ser o empresário daquela mulher, passa a ser vive em função daquela mulher. Ele já deixa de ter vida. Cuida da casa daquela mulher, faz tudo. Aí você fala, qual a profissão? Marido. Como tem as mulheres que viram. Qual a profissão? Mulher do fulano. Né? O marido só causa mais estranheza... Pela questão social. Pela questão social, mas tem mulheres assim... Sim. E tem homens muito ciumentos. Esses homens que mandam seguir as mulheres, que cheiram roupa com a mulher quando... É porque os homens não revelam. Então fica como se fosse só uma coisa nossa. Mas tem muito homem border que se disfarça, bota capacete para seguir a mulher de moto. A mulher nem sabe que ele anda de moto. Tamanha insegurança. Então faz aquela checagem, vive obsessivamente para aquilo. E é claro que isso, em determinados graus, paralisa uma vida profissional. E os borders geralmente são profissionais muito competentes, porque quando eles fazem uma coisa, se apaixonam por aquilo, são intensos, são muito intensos. Eu costumo dizer, o traço border é maravilhoso, o transtorno não. Por exemplo, o traço border, eu acho as melhores atrizes e atores têm traço border. Porque são aqueles que a gente chama de visceral. Ele se despe da sua personalidade, dá a personalidade inteira para um personagem. São fantásticos. A própria Elizabeth Taylor era uma atriz fantástica. Ela ficou imortalizada com Cleópatra. Alguém lembra de Cleópatra sem ser Elizabeth Taylor? Eu não... como se fosse ela, né? Ela é. Cleópatra. Mas a Marilyn... Outro dia eu vi o filme dos últimos dias dela. Ali você vê nitidamente. Muito louco. Mas você vê a carência dela, né? Muito. O vácuo com aquele menino, né? Que ela se envolve com aquele produtor, com aquele rapaz, por uma carência absoluta, né? E ao mesmo tempo a insegurança, o medo de ser rejeitada, o pavor. E aquela coisa de usar o álcool, as drogas, como anestesiar aquela sensação. No fundo, pessoas absolutamente frágeis, totalmente frágeis. E tem uma atriz no filme maravilhosa, aquela atriz inglesa, que saca a fragilidade dela no filme e vai lá e acalma ela. Tipo assim, não, você está ótima, você tá... Porque são pessoas quase que são crianças. Eu acho ela tão falsa, aquela inglesa. Mas ela soube... Não, tudo bem, mas ela soube naquele momento, no personagem, trazer o que tinha de melhor da outra. Enquanto o diretor ficava batendo de frente, porque tá péssimo, porque não é assim, ela cada vez ia se apavorando mais, né? Que é o medo da rejeição. E é muito interessante que essas pessoas têm pavor de rejeição, mas aí elas, no desespero de não ser rejeitadas, elas fazem barbaridades que acabam fazendo, de fato, com que sejam rejeitadas. Então, essa terapia tem um objetivo muito grande, deixar isso muito claro. E você acha que a terapia funciona? Já que a medicação não é para resolver... Mas só a terapia funciona. Ou a pessoa vai morrer assim? Não morre assim. Ela pode reverter? Pode, até porque essas pessoas têm sentimentos, elas se sentem culpadas depois. A Natália do Vale, ontem, tinha uma cena que ela estava com um surfista e depois, eu esqueci o nome da personagem, né? Salve Jorge. E depois a Ana Beatriz Nogueira diz que ela... Não se assustaria nem um pouco se ela aparecesse com uma prancha, porque ela está namorando um surfista. Né? Ela é um tipo assim, tá né? pintando. Assim, tá né? com uma classe. Se daqui a pouco ela arrumar um jogador de futebol e começar a torcida organizada, bater um futevôlei. Tem cura não essa é que doença? antes de ser uma doença, é um jeitão de ser. Aquilo que eu falei. Mas peraí, é genético isso? Tem um componente genético enorme. Tem, claro. Um border também atrai, não atrai só o psicopata, mas atrai muito também aqueles homens mais perfeccionistas. Por quê? Porque a border é só emoção. Então, ela no início de uma relação, ela é solta. Tem toque, assim? Ela é solta, ela é brilhante, legal, ela é tudo que um toque não queria ser. Porque o toque é aquela coisa correta, exata. Então o toque se fascina, inicialmente, por essa mulher que é tão destemida, é tão livre, tão liberta. Tão ousada, exatamente. Né? Acaba que tem uma função social um pouco, não? De colocar coisas no alto-falante, de dizer o que ninguém diz. Eu acho que todo mundo tem o seu momento e queria ter seu momento de border, né? Tipo assim, ter um ataque de fúria, mas a gente se controla um pouco mais.
papo é bem legal. Talvez a história dos Não, que homens é seja isso, né? feita Que são essas mulheres que terminam a relação, quebra o porta-retrato, rasga tudo e depois se arrepende e aí tenta recuperar a fotografia, tenta recuperar as coisas. Isso é verdade. Não sei que eu estou lembrando de um namorado meu que disse que teve uma namorada antes de mim, no passado e tal. A menina era louca por ele. Onde ele ia, ela vivia perseguindo. Atração fatal. Ele tentou terminar com ela. Ela viu onde ele estacionou o carro, pegou uma chave e riscou o carro dele, quebrou os vidros. Isso é um acesso de fúria. Já pensou você acabar, porque a pessoa não te quer mais, você vai sofrer lá na tua casa. Agora, você, de repente, arrebentar um carro, né? É bem borderline. Não, e a pessoa depois se arrepende, isso dá processo, tem um prejuízo material enorme, é complicado, é bem complicado. Mas eu vou te dizer uma coisa, são pessoas assim, quando você consegue que elas façam essa aderência ao tratamento, né, também, elas lutam para mudar, porque elas sofrem demais. Tudo que elas não querem na vida é a rejeição. Apesar de você ser carente, você está trabalhando para ser mais carente. Tudo que você não quer é ser rejeitado, porque isso aumenta a carência, aumenta o vácuo. E tudo que você faz. Exatamente. Isso é a grande burrice afetiva, a burrice emocional, né? Porque o emocional dessas pessoas... É o contrário de inteligência emocional. Exatamente. Ao contrário do psicopata, que o sistema límbico, o coração cerebral, né, não funciona, essas pessoas é o contrário. Se você for ver o funcionamento cerebral, o sistema límbico, que é a parte da emoção, está sempre numa ebulição. É gigante. É gigante. É hiperfuncionante. Corações Controlados já tem a noite de autógrafo marcada? Não tem marcado, mas já está no mercado. Está na área. Está na área. Nas melhores casas do ramo.